Alô pessoal de sala de trânsito, tudo certo? Vamos para mais um vídeo falando sobre trânsito. Dessa vez o tema é: posso dirigir utilizando os telefones celular com Bluetooth ou então no Viva Voz? Aguenta aí que a gente vai falar mais sobre o tema. Bom pessoal, esse é um aspecto polêmico, um tanto controverso na legislação de trânsito, porque realmente divide opiniões, né? Algumas pessoas vão entender que se trata de infração de trânsito dirigir utilizando o telefone celular, mesmo que com Bluetooth ou no Viva Voz, enquanto outras pessoas vão entender que por falta de previsão expressa na legislação de trânsito, não deve se autuar nesse caso. Pessoal, é importante ficar claro que em se tratando das normas jurídicas, em especial a legislação de trânsito, existem situações em que a legislação de trânsito não é suficientemente clara e dá margem para mais de uma interpretação. Recentemente, inclusive, escrevemos um texto sobre esse tema, eu e o meu parceiro, o professor Leandro Macedo. Esse texto está disponível no site saladetrânsito.com ou no autoescolaonline.net, nosso amigo Ronaldo Cardoso. E é um tema um tanto controverso. A infração de trânsito do artigo 252, inciso 6 de CTB, por dirigir o veículo utilizando-se de fone de ouvido conectado à aparelhagem sonora ou de telefone celular, ela prevê ali para aquele que praticar essa irregularidade uma infração de natureza média. 4 pontos no prontuário, multa de R$ 130,06, né, pela infração que está sendo cometida. Em 2016, com a entrada em vigor da Lei 13.281, a partir de 1º de novembro de 2016, nós tivemos a inclusão do parágrafo único ao artigo 252, que remete ao inciso 5 desse mesmo artigo, que trata da infração por dirigir somente com as mãos de volante. Se for para manusear ou segurar o telefone celular, a infração deixa de ser média e passa a ser gravíssima. Perceba que o Código de Trânsito, por ser da década de 90, imagine que era o telefone celular da década de 90, quer dizer, é uma realidade completamente diferente daquilo que nós temos hoje. Com o smartphone, hoje você faz tudo na palma da mão. Você até assiste esse vídeo aqui com o seu smartphone, que era uma realidade completamente diferente dos anos 90. Por isso, a legislação de trânsito ela precisa acompanhar a evolução tecnológica, tá certo? Por isso foi criado esse tipo infracional, já que hoje em dia é muito comum uma pessoa que esteja parada no sinal vermelho, que não é parada nem estacionamento, na verdade o conceito é de imobilização temporária, por uma situação ali, uma circunstância momentânea do trânsito. Às vezes naqueles 30, 40 segundos ali ele vai tentar responder uma mensagem ou ler uma mensagem, enfim, e isso é infração por segurar ou manusear o telefone celular, que coloca em risco a segurança do trânsito, porque ocorre naturalmente a perda da atenção. O Denatran ele já tentou se manifestar nesse sentido em relação a essa infração no ano de 2002, quando ele publicou a portaria número 24, que permitia, não considerava infração de trânsito a utilização de aparelho monoauricular no telefone celular. No mesmo ano, a portaria 48 acabou tornando sem efeito a portaria 24. Então, não temos nenhuma norma nesse sentido. Algumas pessoas entendem que, pela falta de previsão expressa no texto da lei, ou pela falta de previsão expressa nas hipóteses em que se deve autuar na ficha de enquadramento do inciso 6 do artigo 252 do CTB, no Manual Brasileiro de Fiscalização de Trânsito, não é infração aquele que está dirigindo utilizando o telefone celular através do Bluetooth ou Viva Voz. No entanto, pessoal, perceba que o texto da lei, quando a gente vai para a análise literal, gramatical do texto da lei, nós temos duas infrações. A primeira é dirigir o veículo utilizando-se de fones, no plural, conectados à aparelhagem sonora, tá certo? E nós temos outra infração por dirigir o veículo utilizando-se de telefone celular. No primeiro caso, utilizando fone nos ouvidos conectado à aparelhagem sonora, é aquela pessoa que está com os dois fones ali no ouvido, por exemplo, conectado a um dispositivo de música qualquer, um rádio, um radinho de pilha, enfim. Se ele tiver com os fones nos ouvidos, ele comete a infração. Se for um fone só, não há infração. No segundo caso, nós temos a infração por dirigir o veículo utilizando-se de telefone celular. Perceba que o legislador estabelece que dirigir o veículo utilizando-se de telefone celular é infração, independentemente do meio. Então, se a pessoa utiliza o telefone celular através do sistema de Bluetooth do veículo ou no próprio Viva Voz no aparelho, ele está utilizando o telefone celular. Então, ele está cometendo uma infração de trânsito, tá certo? Essa é a interpretação literal, gramatical do texto da lei. Agora, evidentemente, isso aí é consenso entre os profissionais da área, essa é uma infração de difícil constatação. Dificilmente o agente de trânsito vai conseguir constatar o cometimento dessa infração. E o agente de trânsito ele não pode autuar por mera presunção.
Imagine que uma pessoa está dirigindo seu veículo e está ali, o lábio tá mexendo, né? Como é que o agente de trânsito vai saber se ele está falando ao celular, se ele está cantando ou se ele decidiu amanhecer e hoje eu vou falar só o dia inteiro, vou falar comigo mesmo, com o meu eu interior. Não tem como o agente de trânsito saber. Então, ele não pode simplesmente presumir, ele deve estar falando ao celular, vou autuar. Claro que não. O agente de trânsito, nesse caso, precisaria fazer uma abordagem para constatar. Imagina aqui uma situação, um exemplo um tanto bizarro até. Estou dirigindo aqui, fui abordado pela fiscalização de trânsito, baixo o vidro do veículo, a gente, bom dia, cidadão, documento de habilitação, documento do veículo, só um instante. Mãe, eu já retorno. Né? Então, quer dizer, ficou claro que eu estava falando ao celular. Então, cabe autuação. Evidentemente que isso na prática é improvável que o agente consiga constatar essa infração, mas na prática, se ele está utilizando o telefone celular, independentemente do meio, enquanto ele está dirigindo, independentemente da forma, se é por Bluetooth, se é por viva voz, a infração ela está configurada nesse caso. Beleza, pessoal? Convido você a dar uma conferida no nosso texto, no Sala de Trânsito ou no Autoescola Online. Se você ficou com alguma dúvida, concorda com algo, discorda de algo, fica à vontade, deixa aí nos comentários, que a ideia é que nós possamos aprender todo mundo junto. Muito obrigado, grande abraço e até a próxima.